Hoje nós vamos estar estudando um tema que é a lei de igualdade. Então, a lei de igualdade é um capítulo do Livro dos Espíritos, né? Então, a gente vai estudar hoje, aqui, um capítulo inteiro do Livro dos Espíritos, que é o capítulo 9. Capítulo 9, que trata da lei de igualdade. É um capítulo extenso, não é? E tem como... Boa noite, Hilda, Marlene. Boa noite, Ezequiel. Boa noite a todos. Boa noite. Então, e nesse capítulo 11, que é a Lei de Igualdade, que nós vamos estudar aqui, tem vários temas dentro desse capítulo e inumeráveis perguntas. E os temas são igualdade natural, desigualdade de aptidões, desigualdades sociais, desigualdade das riquezas, provas da riqueza e da miséria, igualdade dos direitos do homem e da mulher e igualdade perante o túmulo. Então, são todos temas dentro desse capítulo 9, que é o assunto lei de igualdade. Isso na parte A do nosso estudo. E na parte B servir a Deus e a Mamon, não é? Que também vem ao encontro do assunto aqui nosso, do nosso estudo. É um tema bastante amplo, não é? Que, na realidade, demandaria, em verdade, tempo longo, né? Se fosse pegar, por exemplo, no estudo, e se fosse, por exemplo, estudar pergunta por pergunta, então aí levaria bastante tempo cada pergunta, né? A resposta nem sempre é curta. Então, por exemplo, pegando aqui o Livro dos Espíritos, que eu estou falando aqui na mão, são da pergunta 803 e vai até a pergunta 823. Então, são 20 perguntas, e várias delas desmembradas em variáveis assuntos, né? Tipo assim, 801A, B, C, então, seriam 20 perguntas, 20 respostas e com desmembramentos. Então, a gente vê que é um assunto bastante extenso. Mas nós vamos conseguir hoje, com certeza, abordar todos esses assuntos e de maneira que a gente vai conseguir avançar mais um pouquinho nesse estudo. Na realidade, gente, o curso básico de Espiritismo não é outra coisa que não o estudo do Livro dos Espíritos condensado. A gente pode fazer o estudo do Livro dos Espíritos, por exemplo, como estamos fazendo na Casa Espírita atualmente presencial. Então, lá está estudando o Livro dos Espíritos. Então, lá faz assim, faz a leitura de uma pergunta, e aí, do grupo que está estudando, cada um dá uma resposta e se debate e tal. Às vezes, durante um dia de estudo, que na verdade corresponde a uma aula de 1 hora, se consegue estudar uma pergunta, às vezes 2, às vezes 3. Então, é bastante lento. Então, no caso, o estudo do Livro dos Espíritos dessa maneira levaria, às vezes, 2, 3 anos, não é? Enquanto que a gente aqui vai avançar bem mais rápido e não vamos perder conteúdo. Os temas todos serão estudados também. Queria dizer que no sábado passado foi um sucesso a sessão de psicografia que tivemos na Casa Espírita Maria de Nazaré, aqueles de nós que estivemos lá, não é? Posso dizer por mim que foi muito bonito, agradável e confortador, não é? As cartas, né, que foram lidas para as famílias que estavam numa situação inconsolável. Houve até uma pessoa que me falou que tinha chegado até a pensar em suicídio, né? Porque não é fácil. Pensem bem uma coisa. A pessoa tem um único filho, esse filho desencarna, ainda na tenra idade, e a pessoa, muitas vezes, não suporta, é muito difícil, nós precisamos compreender. É claro que, para nós que somos espíritas, que temos uma compreensão ampla das realidades espirituais,
possivelmente, embora ficássemos tristes, como todos ficam, mas não nos passaria na cabeça a ideia do suicídio. Mas precisamos compreender que não é fácil. Então, essas cartas, que no caso dessa sessão de psicografia tem como título Cartas Consoladoras, é bem isso mesmo, são cartas que consolam os corações que estão realmente, muitas delas, aí, pensando até em suicídio, né? Não é fácil. Então, foi muito bom, estamos pensando no ano que vem, termos duas sessões de psicografia, uma no primeiro semestre, outra no segundo. As datas ainda não foram definidas, mas aí também haverá essa possibilidade para o ano que vem. Será muito bom, né? E eu não vou, assim, agora, novamente dar os recados das atividades semanais, que eu acho que todos aqui do grupo já sabem, porque o nosso grupo está junto há bastante tempo, então, as atividades semanais da Casa Espírita é do conhecimento de todos. Só uma observação que no nosso canal do YouTube da Casa Espírita Maria de Nazaré, quem tiver interesse, oportunidade, entra lá no canal, que lá foram postadas as leituras das cartas da sessão de psicografia. Muito emocionante, vale a pena. Para entrar no canal do YouTube da Casa Espírita, você digita em pesquisa CEMN, que é as iniciais de Casa Espírita Maria de Nazaré, Poá. CEMN, espaço Poá, você clica em cima e já vai entrar no canal do YouTube da Casa Espírita Maria de Nazaré. É só entrar em vídeos ou playlist e vai ter lá esses vídeos que foram feitas as gravações das leituras das cartas. Quem, por acaso, não teve oportunidade de estar presente no sábado, pode entrar e vai poder, então, assistir. Outra coisa que também no canal do YouTube estão as nossas aulas aqui, que são gravadas e estão postadas lá. Então, se acontecer de por algum motivo não poder estar presencial aqui e assistir, pode também fazê-lo depois. Então, vamos para a prece agora, a gente em seguida já, sem delongas, iniciar o nosso estudo da noite de hoje. Vamos fechar os olhos. A água, né, gente? Ó, copinho de água. O meu já está cheio aqui, já enchi. Pode colocar no de cima ou do lado. Mentaliza a emanação de energias de cura no seu copinho de água, na sua garrafinha, na sua jarra, para que, juntamente com as energias e fluidos do mentor que se encontra conosco em nossos lares, possam aí estar gerando e promovendo a fluidificação dessa água, que é a transformação fluídica dos elementos da água em elementos medicamentosos para gerar harmonia no nosso corpo físico e espiritual também, né? Então, vamos lá, fechar os olhos e fazer a nossa prece. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino de amor, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixando cair em tentações, mas livrando-nos de todo mal, que assim seja, graças a Deus. Paz e luz. Já abriu os olhos? Quem quiser tomar aguinha já pode, né? Vamos em frente. Bem, então, o tema central dessa parte A é lei de igualdade, né? E a parte B é a parte B. Nós vamos ter aqui servir a Deus e a Mamon, parte B, a parte A, lei de igualdade. Então, na parte A, ela é dividida em vários tópicos, como se encontra também dividido no capítulo 9 do Livro dos Espíritos. É a mesma divisão aqui do nosso estudo. E aí, então, nós temos aqui o primeiro assunto, que é igualdade natural. Significa que, dentro daquilo que é a criação de Deus, na natureza, Deus, quando nos criou de forma igual. Não criou seus filhos com diferenças.
concedendo privilégios a nenhum de seus filhos. Não, todos foram criados iguais, simples e ignorantes. E também criou o elemento material, além do elemento espiritual, que somos nós, também criou o elemento material, para, na conjugação e na acoplamento com o elemento material, através das experiências sucessivas, ele pudesse se desenvolver. Mas todos têm as mesmas oportunidades. O que acontece é que, a despeito dessa igualdade natural, nem todos se desenvolvem de forma equânime. Então, há diferenças no desenvolvimento. Ao longo das eras e do tempo, então, vamos nos voltar para a nossa situação, não é? Presente. Então, nós, espíritos que estamos vivendo as nossas experiências em um mundo classificado como de expiações e provas, que é a classificação do planeta Terra. O planeta Terra ainda é um planeta classificado na categoria de mundo de expiações e provas. Então, nós estamos aqui. Tá bom? Discorrer sobre nós, nossa situação, que é o que interessa, né? Então, Deus criou todos iguais, simples e ignorantes, igual, não deu privilégio para nenhum dos seus filhos, para ninguém. Então, dentro da lei natural, há a igualdade. A lei de igualdade é a lei prevalente, é a lei que é a suprema lei, a lei de igualdade. No entanto, em que pese assim seja, questiona-se. Ora, se é assim, se Deus criou todos iguais, Obrigada. e nós temos, portanto, a lei de igualdade prevalente, por que desigualdade? Mas não deveria ter, já que tem a lei natural como sendo a lei de igualdade, todo mundo tinha que ser igual. E, no entanto, não somos. Por quê? Tem alguma coisa errada? Não, não tem nada errado. Dentro daquilo que é o processo evolutivo, é natural que haja essas desigualdades. Por quê? Porque o caminhar nosso não é igual. No entanto, a lei de igualdade, por ser uma lei suprema, lá no final, lá na frente, ela vai prevalecer. Mas durante a caminhada, há essa disparidade. É mais ou menos como, por exemplo, um grupo que quer escalar aquela montanha, né? Que é um sonho de todos os alpinistas, escalar o Monte Everest. Aí, então, aquele grupo de pessoas todas, né, se preparam para escalar a montanha. E aí, então, eles começam. Mas alguns conseguem subir mais rapidamente, outros mais lentamente. Então, nesse caminhar, uns vão chegar lá primeiro, outros vão permanecer um pouco mais na retaguarda e vão ficar um pouco mais retardatários. No entanto, eles vão chegar também. E quando eles chegarem lá, vai haver a supremacia da igualdade, porque todos estão lá. Uns chegaram antes, outros chegaram depois, mas depois que estiverem todos lá, estão na igualdade. E todos vão ter o sentimento de fraternidade, de caridade, de bondade, de amizade, que foi tudo conquistado na caminhada. É nesta caminhada que se vai conquistando todos esses valores, e quando chegar lá em cima, os valores são todos conquistados. E a lei natural de igualdade, no fim, prevalecerá. Na caminhada é que acontece essa desigualdade. Nós estamos na caminhada, não é? Nós não chegamos no cume da montanha ainda, nós estamos na caminhada. A nossa caminhada pode ser longa, mas nós temos a eternidade. Esse nosso sentimento de que demora, etc., que o tempo, é nós que pensamos assim, mas para os espíritos puros é irrelevante, porque eles estão num estado de vida em que o tempo não existe mais. O tempo só existe para nós que estamos caminhando, que estamos na caminhada. E nessa caminhada, como nesse exemplo que eu dei, não é? de escalar
a montanha Everest, é que há essas diferentes. Mas, no fim, a lei natural de igualdade é a que prevalece. E aí nós temos um outro tópico que diz desigualdade das aptidões. É natural isso, porque como cada um está num tempo, num momento, num caminhar diferente, cada um conquistou valores diferentes, morais, intelectuais, de personalidade, e alguns acabam tendo mais facilidade para uma coisa, outro para outra coisa, e aí então há uma desigualdade. Então tem pessoas, por exemplo, que têm uma facilidade enorme para aprender idioma, porque ele já viveu muitas encarnações em determinados, por exemplo, não é? De país de língua inglesa, e aí ele reencarnado num país de língua portuguesa, por exemplo, como aqui no nosso país, mas ele já teve várias experiências reencarnatórias em países de fala de língua inglesa. Daí ele está reencarnado aqui no Brasil, não é? Cujo idioma é o português. No entanto, suponhamos que ele vai fazer um curso de inglês e ele vai apresentar uma facilidade enorme para aprender. No entanto, poderá ser que um outro colega que esteja fazendo também esse mesmo curso de inglês, e embora vai aprender, mas ele vai aprender com mais vagar. O aprendizado dele é mais lento, porque suponhamos ele não teve experiências em países, em encarnações, países de língua inglesa. E aí ele, embora ele vai aprender, mas vai demorar mais. O outro aprende rápido. Fala, nossa, que facilidade que você tem, né? Para aprender esse idioma. Para mim é tão difícil. Nossa, eu tenho que estudar o dia inteiro para ir bem na prova. Você nem estuda e vai bem? Ah, eu não sei, é assim, então. Né? Então, essas desigualdades de aptidões, elas, embora aparentemente seja uma discriminação, não é? Aparentemente seja uma desigualdade despropositada, mas na verdade não é isso. É porque a gente precisa analisar o contexto, o conjunto inteiro. Quando a gente olha só, por exemplo, a situação momentânea, a gente não consegue perceber por que tem essa diferença, mas ela tem em razão de um contexto mais amplo, espiritual. A gente só enxerga o contexto material. No contexto material, para a maioria, por exemplo, das pessoas, se tem que a vida se inicia com o parto, quando, na realidade, nós sabemos, a própria ciência hoje já tem como verdade que ela se dá com a concepção. Isso eu estou falando no contexto ciência materialista. No entanto, para nós que somos espiritualistas, que somos estudantes espirituais, nós sabemos que, na realidade, a criatura já era viva, desde quando Deus nos criou. E que, no momento do parto ou no momento da concepção, a criatura já era viva, ela iniciou a reencarnação, o que é uma coisa totalmente diferente. Não é que começou a vida ali, não, a vida já é pré-existente. Antes da reencarnação, a criatura já era viva, já estava viva, vivendo num mundo espiritual, mas viva, totalmente, é uma pessoa. O mundo espiritual, ele é muito mais amplo, muito mais complexo, muito mais bonito para quem está vivendo, por exemplo, numa colônia, numa cidade espiritual. É claro que quem está vivendo numa cidade trevosa lá embaixo é complicado, mas quem está vivendo aqui também numa situação difícil também é complicado. Então, tudo é relativo. Agora, essa desigualdade, ela é só aparente. Porque todos vão ter a oportunidade também de obter o aprendizado e de obter aptidões, que não são outra coisa que não experiências prévias em determinado assunto, e aí a pessoa já tem. É como, por exemplo, o caso do próprio músico Mozart. O Mozart, com 3 anos, escreveu uma sinfonia. Imagine uma criança de 3 anos escrever uma sinfonia completa, uma coisa inimaginável. E quem viu o filme, não é? Do Mozart, vai verificar, tem uma cena lá, que ele escreveu uma sinfonia assim, inteira, no original, sem
rasura, ou seja, estava tudo na cabeça dele. E ele ia escrever na partitura inteirinha e saía pronta, não é? E não tinha rasura, correção, não é isso, eu apago, escreve de novo, não joga fora esse papel, vamos fazer outro. Não, escrevia de ponta a ponta inteira a sinfonia. Então, é um espírito muito evoluído, disse que o Mozart vive em Júpiter, né, que é, no caso, o planeta mais evoluído do nosso sistema solar. Né? Então, essas disparidades que nós vemos dependem muito do espírito, mas é uma disparidade momentânea, não é? É uma desigualdade de aptidões que, se nós analisarmos pelo contexto espiritual, ela é plenamente explicada e é compreendida. Bom, outro assunto, desigualdades sociais. Então, nós vimos, e isso é patente, porque isso é no planeta inteiro, né? Precisamos aí falar de África, falar de Médio, não precisamos falar de outros lugares, podemos falar aqui do nosso país mesmo, da nossa cidade, a gente vê as desigualdades sociais, ela é patente. A desigualdade social, ela acontece, não é? É comum, é corriqueiro. Nós encontramos, por exemplo, essas desigualdades sociais, se você for no centro da cidade de São Paulo, na nossa cidade, em toda parte, você vai encontrar pessoas, em termos planetários, por exemplo, extremamente ricas. Você vai ter, por exemplo, muito mais da metade da riqueza do planeta inteiro concentrada nas mãos de meia dúzia. Então, vocês imaginam, pensem bem uma coisa. Vamos assim, 50% de toda a riqueza do planeta concentrada na mão de meia dúzia. E o restante, 50% restante na mão dos 8 bilhões de pessoas. Não é uma disparidade enorme, uma desigualdade gigantesca, é. Em mundos evoluídos, existe essa desigualdade, assim, porque a riqueza gera desigualdade social, é óbvio, né? A desigualdade social, ela também está calcada na desigualdade da riqueza. Na medida em que a pessoa conquista, por exemplo, assim, a pessoa nasceu num berço não tão privilegiado, mas é uma pessoa estudiosa, uma pessoa que não desiste, é esforçada, ela estuda, ela trabalha, consegue fazer o seu curso técnico, aí vai fazer sua faculdade, consegue um emprego muito bom, a situação econômica melhora, porque vai ter um salário melhor, e a situação social dela melhora também. Ela vai conseguir comprar uma casa própria, antes morava de aluguel, comprou a casa própria, dali a pouco melhora o salário ainda mais, pega uma promoção, compra uma outra, num bairro melhor, a situação social melhora. Então, a condição social, ela vai melhorando conforme a pessoa vai crescendo, inclusive na parte do patrimônio dela. O patrimônio sobe, a condição social também vai subir conjuntamente. E essa desigualdade social, ela acontece porque depende de cada um. Depende de cada um. Tem pessoas, por exemplo, que são muito preguiçosas, não querem se mexer para nada, ficam sempre encostadas. E aí vai ficar ali daquele jeito e não sai daquele jeito. Né? Por mais que às vezes a família tente ajudar, não adianta. A pessoa não se mexe. Mas vamos dar um dinheirinho para ajudar. E tal. Não, mas, puxa, mas fez lá uma dívida no cartão e está endividado, está devendo 20 mil no cartão. Ai, meu Deus, e agora? Vamos nos juntar aqui na família, cada um dá um pouco, a gente junta e dá o dinheiro. Ok, é louvável. Aí quita o cartão. Vamos quitar, porque se não quitar, o juro do cartão de crédito é terrível. E, de fato, é mesmo, né? E aí, vamos supor que juntou e foi e pagou a dívida desse irmão, que aí fez a dívida e tal. Gente, não vai levar 2, 3 meses, vai voltar de novo a mesma dívida, porque a pessoa não tem juízo. Vocês acreditam nisso? É a pura verdade. Vai a pessoa novamente fazer a mesma coisa. Estamos cansados de ver. Eu não estou dizendo que é para fazer de uma maneira ou para fazer de outra. Eu estou dizendo que essa desigualdade social ela é gerada pela pessoa.
E enquanto a pessoa não mudar suas atitudes, a situação não se altera. Como que poderia mudar? A pessoa mudar de atitude. Não, agora que resolveu isso aí, agora eu vou parar de, eu vou viver conforme minhas posses, mas eu vou lutar para melhorar, porque daí as coisas vão melhorar e a pessoa começa a mudar e a situação começa a melhorar. Mas se a pessoa não fizer esforço nenhum, tudo fica como está. E aí é onde gera essa desigualdade. A gente tem dentro da mesma casa dois irmãos, às vezes, gêmeos. Um muito esforçado, acaba ficando numa situação social muito boa, o outro na miséria, e não sai daquilo. E na ignorância, não sai daquilo. Mas não são irmãos gêmeos, nasceram da mesma mãe, do mesmo pai, tiveram a mesma educação, mas eles são espíritos que estão em estágios evolutivos diferentes, que a gente não pode considerar só o corpo. Nós precisamos considerar a evolução do espírito. E os espíritos, eles não estão, normalmente, em mesmo grau de evolução. Porque nós estamos em um mundo de expiações e provas onde se junta dentro do mesmo balaio uma gama e uma variedade de espíritos, todos vivendo juntos em graus de evolução diferentes. Então, você tem, por exemplo, aqui espíritos, inclusive espíritos puros, que não impede de reencarnar, né? A gente sabe disso, né? O próprio Cristo encarnou aqui entre nós e é um espírito crístico, né? E encarnou aqui entre nós. A disparidade de evolução é monstruosa. O Francisco de Assis, né? Maria, mãe de Jesus, Madre Teresa de Calcutá e tantos outros espíritos que encarnaram aqui no grau de evolutivo muito alto. Então, vem em missão, encarna entre nós, e nós aqui também, entre nós, temos essa diferença de evolução. E isso gera essa desigualdade social. Mas, como eu dizia, em mundos mais evoluídos, tem diferença social também? Tem, mas é pequena. Ela é menor. Então, por exemplo, quanto mais é evoluída a sociedade, menos diferença social há entre os membros dessa sociedade. Então, por exemplo, assim, suponhamos que, né, o primeiro exemplo que eu dei, você vai ter meia dúzia que tem metade do capital do planeta, a outra metade e o resto fica com o resto. Bom, em sociedades mais evoluídas, ou em mundos mais evoluídos, você vai ter uma diferença, mas ela já é menor. Nós não vamos ter nem a riqueza extrema e nem a pobreza extrema, mas nós vamos ter uma diferença aí de classe social, mas ela é pequena, não é muito grande. Então, vamos falar em termos de salário. Você vai ter um ganhando 10 mil, mas a maioria ganhando 5, 6 mil, 4 mil. Não tem ninguém ganhando R$ 500, R$ 200, R$ 100. Tem todo mundo ganhando aí razoável, numa condição aí média para todos. Então, praticamente a grande esmagadora maioria recebendo um salário médio, razoável, né, que permite uma vida confortável, e você vai ter alguns outros que têm uma situação um pouco superior, mas não assim exagerada. E isso também é natural, porque ainda não estamos falando de mundos divinos ou celestes. Nós estamos falando em mundos ainda que estão acima do nosso, mas não estão lá também nos mundos divinos ou celestes. Mas nos mundos de expiações e provas é onde acontece isso. Agora, quando nós falamos em mundo espiritual, aí lá tudo é exatamente dividido e não tem essa miscelânea. Então, por exemplo, quando nós estamos numa colônia ou numa cidade astral, como, por exemplo, o nosso lar, todos lá estão numa situação de igualdade. Tem algumas diferenças? Tem, mas, de toda maneira, são todos espíritos que estão numa média. Agora, se você... E não mistura. Você não pode pegar, por exemplo, um espírito que está lá numa região, não vale, por exemplo, dos suicidas, dos outros vales, né? Ou então numa cidade trevosa. Você não pode pegar um espírito lá e levar para uma colônia. Eles não têm vibração para ficar lá. A vibração é muito densa, é muito pesada e ele não consegue permanecer. Então, cada um fica no local conforme sua vibração. Então, não tem essa mistura que eu quero dizer, não tem essa mistura como tem aqui no nosso mundo material, carnal, expiações e provas. Bom, o outro assunto é desigualdade da riqueza. Desigualdade da riqueza ela vem junto com a desigualdade social. Agora,
essa desigualdade da riqueza é porque são a questão das aptidões que cada um tem. Porque se a gente pegasse, por exemplo, a seguinte situação. Então, vamos dizer assim que vamos pegar toda a riqueza do planeta, né? E vamos dividir de maneira absolutamente igual para cada um do planeta inteiro. Então, vamos dizer que no planeta inteiro nós tenhamos 8 bilhões de pessoas e pegássemos a riqueza do planeta inteiro, que suponhamos fosse 8 bilhões de dólares, e desse $1 para cada um. Tá? Um exemplo bastante simples. Cada um com $1 na mão, um com esse $1 na mão ia gastar tudo e pronto. O outro não ia gastar, né? Ele ia segurar o dinheiro, ia pegar esse dinheiro e ia investir, ou ele ia comprar alguma coisa para vender, para logo esse $1 virar $2, e esses $2 ele ia investir de novo, ia vender alguma coisa com esse valor, e virava 4, virava 8, virava 10, então esse $1 dele, em pouco tempo, virava $10 na mão dele. Na mão do outro, esse $1 não virava nada, porque ele é medroso, ele ia guardar com medo de perder, e ele ficava ali parado, né, e não fazia nada com o dinheiro. O outro pegava o dinheiro, gastava tudo, em pouco tempo queimava aquilo ali, não tinha mais nada também. Voltava a ficar na miséria outra vez. Então, nós vemos que isso que eu estou falando nada mais é do que a parábola dos talentos que Jesus contou, né? Essa parábola dos talentos é mais ou menos isso daqui que nós estamos falando. Essa desigualdade, tanto social como de riqueza. As pessoas têm aptidões, outras não têm. Então, na parábola dos talentos, lá que Jesus contou, o Senhor lá pegou e deu 5 talentos para um empregado. Deu 2 para o outro e 1 para o outro. Aquele que ficou com 5 talentos, ele trabalhou o dinheiro e quando o Senhor voltou, ele falou assim, aqui estão os 5 talentos que o Senhor me entregou e tem mais 5, então estou entregando 10. O outro que ficou com 2, ele falou, aqui estão os 2 e tem mais 2 que eu investi, tem aqui mais 2, tem 4. E aquele que pegou só um, pegou um e falou assim, não, eu fiquei com medo, enterrei debaixo da terra e está aqui o mesmo um, aqui está aqui. Jesus, na história, esse que não ficou com o dinheiro guardado com medo foi repreendido. Servo mau e infiel. Os outros 2 foram elogiados e falou que para esses 2 seriam concedidas intendências maiores, ou seja, mais responsabilidades, porque eles são merecedores, né? Então, no caso que nós estamos falando aqui, essa disparidade das riquezas, elas decorrem das aptidões de cada um de nós. Agora, nós não podemos esquecer, gente, que não podemos esquecer que a riqueza ela é um fator que precisa ser muito bem utilizada. Porque a riqueza, né, há desigualdade. Então, a pessoa tem a riqueza, outra não tem a riqueza. Ok. Mas é através da riqueza, que a riqueza em si não é uma coisa ruim. Não é? Tem gente que fala, mas a riqueza é uma maldição. Não é uma maldição. A riqueza ela é neutra. O dinheiro é neutro. Jesus não condenou o dinheiro. Jesus não condenou a riqueza. O que ele condenou é o mau uso disso. Porque pensem bem uma coisa. Através da riqueza, é através da riqueza que há o desenvolvimento da inteligência. A riqueza sendo utilizada bem, promove um desenvolvimento substancial naquela comunidade. Então, a pessoa que tem, por exemplo, uma riqueza, suponhamos que ela invista, e aí construa uma fábrica, construa, por exemplo, uma escola, construa, por exemplo, um curso técnico, né, com a riqueza, e com esse curso técnico vai formar um monte de pessoas daquela comunidade e, com isso, vai gerar mais riqueza, porque aquelas pessoas formadas naqueles cursos vão trabalhar e gerar mais riqueza, a população vai cada vez ter uma condição de vida melhor, e a riqueza da pessoa, portanto, gera uma grande transformação social em toda uma comunidade. Então, a riqueza ela não é ruim, ela é boa. E as pessoas, através da riqueza, desse exemplo que eu estou dando, vão desenvolver também sua inteligência. Cada vez mais vão tendo mais aptidões,
aumentando sua inteligência, e, através do desenvolvimento da inteligência, vão desenvolvendo também a moral. Porque, conforme ao desenvolvimento da inteligência, a pessoa vai ter melhores condições de discernir o bem do mal. Quanto maior a inteligência, maior a responsabilidade, porque ela terá condições de discernimento muito superiores. Ela vai ter uma compreensão muito precisa do certo e do errado. Ela não vai poder dizer, mas eu não sabia. Sabia, sim. Errou, ok, mas não vai poder dizer que foi enganada, porque tinha conhecimento, tinha consciência. Então, a riqueza, ela é boa. Agora, quando a pessoa, até no exemplo que eu dei da parábola dos talentos, a pessoa pega aquilo ali e fica só para ela. Ela vai usufruir só para ela, é dela, ninguém vai poder, é só dela, ela vai fazer tudo só para ela. Gente, vamos pensar uma coisa aqui. A riqueza, ela verdadeiramente não é nossa. Mas eu que ganhei, eu herdei, eu trabalhei, conquistei. Eu repito, a riqueza não é nossa. Tudo é de Deus. Nada do que tem aqui no mundo nos pertence. Porque se pertencessem, gente, nós levaríamos. Quando nossa experiência na matéria terminasse. Nós levamos? Não. Fica tudo aqui. A pessoa pode ser riquíssima, mas quando ela desencarnar, não vai levar absolutamente nada. Ela vai deixar aqui para os herdeiros dela, ou se não para o Estado, mas fica aqui. Exemplo é a recém-desencarnação da Rainha Elizabeth II, cujo sepultamento vai acontecer na segunda-feira que vem. Gente, ela, a Rainha Elizabeth II, era uma das pessoas mais ricas do mundo. Perguntinha. Ela levou a riqueza dela com ela lá para onde ela já está agora? No mundo espiritual? Levou? Não, não levou. O castelo de Buckingham, os automóveis, as casas de campo, os investimentos, as propriedades, os ouros, os diamantes, a coroa. Gente, ficou tudo aqui. Não levou nada. E, de consequência, é uma ilusão nós vivermos apegados à riqueza. A riqueza tem que gerar o progresso. É para isso que ela existe, para gerar o progresso, para transformar as pessoas, o crescimento, ampliar a inteligência, o progresso. É para isso que existe a riqueza. E ora ela está nas mãos de um, ora ela está nas mãos de outro, você pode tê-la por um tempo. Você desencarna e passa para outro. Você pode até, numa outra encarnação, herdar essa mesma riqueza. É uma outra experiência que vai ter. Então não vai ser mais aquela, que aquela já ficou. Mas poderá voltar a ter novamente. Depende do programa encarnatório de cada um. Então, o importante é fazer bom uso dessa riqueza, para que nós possamos cumprir o nosso programa encarnatório e que ele possa ser bem-sucedido, não é? Bom, vamos falar agora das provas da riqueza e da miséria. Gente, é patente que a prova da riqueza é a mais difícil, né? Também é muito difícil a prova da beleza e da fama. Essas três são dificílimas, a prova da fama, da beleza e da riqueza. Mas dentre essas três, eu consideraria a prova da riqueza a mais difícil, porque ela traz todos os tipos de facilidades que nos levam ao engano, a nos enganarmos, a nos iludirmos. Então, a grande preocupação do espírito antes de encarnar é a de se perder na encarnação com essa prova da riqueza. A maioria não escolhe isso, não. Prefere, não é? Mas todos nós temos que passar por ela. Se não passamos, ainda vamos passar. Então não dá para a gente fugir
dessa prova. Não é uma expiação, é claro, é uma prova. É uma prova, porque nós estamos em um mundo de provas e expiações. Tampouco a pobreza é uma expiação também. É uma prova. É uma prova. E qual é o objetivo, gente? Um objetivo final, né? O objetivo espiritual, o objetivo concreto do aprendizado enquanto ser espiritual dessas duas provas, da riqueza e da pobreza. E aí, essa resposta está também em O Livro dos Espíritos e no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, e diz que, enquanto para uns a pobreza é a prova da paciência e a resignação. Então, a pobreza é para aprender paciência e resignação. Então, qual é o objetivo de a pessoa viver uma experiência na pobreza? Aprender e conquistar os valores da resignação, paciência. É aí, nessa prova, que ela poderá aprender e conquistar esses valores imperecíveis, paciência e resignação. E a da riqueza? E aí prossegue o texto. A riqueza é para outros o exercício da caridade e da abnegação. Então, a riqueza não é para a pessoa usufruir só para si, esbanjar e humilhar as outras pessoas, dominar, escravizar, corromper governos e corromper pessoas e corromper a justiça. Não. Não é esse o objetivo da prova da riqueza. O objetivo da prova da riqueza é o exercício, através do exercício, o aprendizado, é a conquista dos valores imperecíveis, dos atributos imperecíveis da caridade e da abnegação. É a pessoa aprender a ser caridosa. Porque ela tem o recurso, então ela pode fazer a caridade mais facilmente, a caridade material, eu digo. Porque a caridade moral, você não precisa de dinheiro. Qual a necessidade? A pessoa pode ser bondosa, independente do dinheiro. E a bondade é uma caridade, é uma das formas de caridade. A pessoa perdoar é uma forma de caridade. E, no entanto, o que nós estamos falando aqui, como é de riqueza, é de coisas materiais, então a riqueza, ela vem dentro do bojo, do aprendizado, da abnegação e da caridade. Porque a pessoa vai apresentar uma facilidade maior para praticar a caridade, a abnegação, né? E, no entanto, não é sempre isso que acontece. Às vezes, a pessoa com muitos recursos acabam caindo no resvaladouro dos abismos sombrios e não aprendem esses tesouros, não é? Aos quais veio para conquistar na encarnação. Vamos falar agora. Eu estou acelerando um pouco porque o tempo aqui não para, tá? E a gente tem outros assuntos também, tem a parte B. Então, vamos lá. Igualdade dos direitos do homem e da mulher. Gente, essa desigualdade, o nosso assunto é a igualdade, mas o que eu estou dizendo é que a desigualdade sempre aconteceu na história humana. Sempre o homem, por ter uma compreensão física mais avantajada, portanto mais forte, sempre dominou e escravizou a mulher. E a mulher sempre foi cidadã de segunda classe. Até não muito tempo atrás, no Brasil, a mulher não votava. Não sei se vocês sabem disso, mas a mulher não tinha direito ao voto, só o homem. Até não muito tempo atrás, não era a mulher que escolhia o seu marido, era o pai dela que escolhia o seu marido. Gente, por incrível que pareça, vocês vão dizer, mas não é possível. É possível, sim, porque era desse jeito. E não faz muito tempo, gente. Não faz. Não faz, gente. Não tem 100 anos isso. Menos de 100 anos. Menos de um século. Era o pai que escolhia o marido e a mulher. Olha, o próprio imperador do Brasil, Dom Pedro I, ele não escolheu a sua esposa. Né? A Maria Leopoldina era uma princesa da Áustria, cujo pai do Dom Pedro I, que no caso
tornou-se rei do Brasil e de Portugal, quando o rei veio para cá, não é? Ele que escolheu a esposa do Dom Pedro. E naquela época, estou falando isso mais de 200 anos, mas eu estou falando que isso aí é um negócio de menos de 100 anos. E os pais escolhiam. Então, a mulher sempre ficou numa condição de subserviência. Agora, o que nós estamos tornando aqui é a igualdade. Então, na realidade, perante as leis divinas, há a igualdade. Mas os homens, os seres humanos, quando eu falo homens, são seres humanos. Os seres humanos, os espíritos que reencarnam no mundo de expiações e provas, ainda por serem imperfeitos, ainda usam da força para a prevalência dos seus interesses. Ainda hoje é assim. Houve um avanço muito grande, mas ainda hoje há uma desigualdade. Mudou muito. Hoje, essa desigualdade é infinitamente menor, considerando um tempo mais anterior. Mas, na época, por exemplo, como eu mencionei, do Império do Brasil, o Dom João, pai do Dom Pedro, ele escolheu a mulher do filho dele. E era normal isso daí. E até não muito tempo atrás era normal em qualquer sociedade, em qualquer estado, em qualquer cidade, eram os pais que escolhiam. E pronto, acabado. E tinha que aceitar, e era desse jeito. No entanto, nós sabemos que o espírito, ele não é homem nem mulher. O espírito, ele reencarna em corpo feminino, de polaridade feminina, e em corpo masculino, de polaridade feminina. Por que eu estou fazendo essa distinção também? Porque tem espírito de polaridade masculina que reencarna em um corpo feminino. Mas a polaridade dele é masculina. E ele reencarnou em um corpo feminino. Nesses casos, às vezes, dá faísca, hein? Dá chabu. Não vamos entrar nesse assunto, porque demandaria um estudo inteiro sobre isso, e não é o nosso assunto principal. O fato é que o espírito, ele pode reencarnar em corpo de mulher ou em corpo de homem. E reencarna. Não só pode, como acontece. Não é? Naquele livro que eu já citei para vocês, Eustáquio, 15 séculos de uma jornada, vocês querem saber, dentre as reencarnações desses espíritos, que foram 18, 15 séculos, portanto, 1,5 milênio, até de se reajustar, a reencarnação mais vitoriosa dele, você sabe qual foi? Quando ele reencarnou como mulher e mãe. Nessa encarnação, como mãe, ele foi mãe de 5 filhos que eram verdugos, inimigos do passado dele, terrenos. E aí nasceram como filhos dele, no caso dela, e ele os reconduziu através da lei do amor e transformou os ódios do passado em pelo menos uma reconciliação, um abrandamento, quando não transformou inimigos em amigos, no mal, no bem. Não é? Então, nós vemos que, na realidade, as encarnações femininas, elas são encarnações, na realidade, abençoadíssimas. E precisa ter merecimento. Pois muito bem. Essa desigualdade é só aqui entre nós, porque nós estamos ainda numa condição de mundo de expiações e provas, e no qual os espíritos que reencarnam nesses mundos são espíritos imperfeitos e que, portanto, ainda não têm uma compreensão dilatada a respeito da vida ampla como um todo. Via de consequência, acabam se equivocando e impondo sua vontade conforme a força. Então, é o uso da força para impor sua vontade. Em mundos superiores, não há diferença alguma. Todos têm consciência da sua condição espiritual e o respeito e a fraternidade mútua é em toda parte, não é? Igualdade perante o túmulo. Ah, essa daí, gente, essa daí não tem como escapar, né? Pode ser rico, pode ser pobre, pode ser bonito, pode ser feio. Quando desencarna, é tudo igual. Não muda. Gente, o problema é o seguinte, quando a criatura desencarna, suponhamos, né? Até o exemplo da Rainha Elizabeth II, né?
Na desencarnação, ela aportando no mundo espiritual, gente, não vai ter tapete vermelho, nem coroa não, viu? E nem manto, e nem cetro. Não vai ter nada disso. Desencarnou, tudo isso fica aqui. Retornando ao mundo espiritual, é um espírito que viveu uma experiência. Aí vamos avaliar o sucesso ou o insucesso da experiência. Portanto, no túmulo se dá verdadeiramente a igualdade, como também, gente, não podemos deixar de mencionar, no leito do hospital. Porque no leito do hospital, na doença, não há diferença também. Por mais rico que seja, na hora da doença, todo mundo também é igual. Aquele relato, que ainda não sei, deve estar em vídeo no YouTube, do Steve Jobs, é muito marcante. O Steve Jobs, no vídeo, ele estava já na fase terminal do câncer, que ele tinha sido acometido, estava magérrimo. Quem já viu o vídeo vai lembrar, vai confirmar, estava magérrimo. E aí, ele deu um depoimento, e o Steve Jobs era um dos homens mais ricos do mundo na época. Steve Jobs é o fundador da Apple, a grande empresa de tecnologia e dos celulares, não é? Do iPhone, que todos conhecem e desejam ter um. Ele dá o depoimento dizendo que, embora ele tivesse conquistado tudo na vida, ele falou que para ele, no fundo, a riqueza tornou-se um bem comum da vida. Uma coisa normal, sem maior importância. E que a enfermeira que cuidava dele, na visão dele, naquele momento, era muito mais rica do que ele. Porque, embora ele tivesse toda a riqueza, ele mal conseguia se alimentar. Ele também não conseguia se higienizar. Ele dependia dela para tudo. Portanto, dizia ele, ela é muito mais rica do que eu. E, embora eu tenha essa riqueza toda, eu sou pobre. Então, vocês vejam que tanto na doença, no túmulo ou no hospital, não tem essa diferença. Essa diferença desaparece. É porque são etapas da vida que nós estamos voltando para o nosso mundo, a nossa condição originária, que é a de espírito imortal. Quando você volta para o mundo espiritual, o que ficou aqui, aqui vai ficar. E nós não vamos levar nada. Né? Bom, a gente vai agora, porque são 19h50, eu vou para a parte B, não é? Que é servir a Deus e a Mamon. Bom, Mamon, no conceito daquela época, de 2000 anos, na época do Cristo, Mamon era considerada a riqueza. Então, a riqueza, o dinheiro, que naquela época era quase que como um deus, né? Porque era uma coisa que atraía as pessoas, e as pessoas se escravizavam por causa disso. Né? E viviam atrás, a vida inteira, atrás de conseguir a riqueza. Bom, eu disse há 2000 anos atrás, mas se nós formos pensar bem, não mudou tanto, né? Porque atualmente ainda muitas pessoas se escravizam e vivem a vida atrás da riqueza, de conseguir a riqueza. Tem uma frase que corre na boca de todo jovem e criança americana que é: fique rica ou morra tentando. Ou seja, vai viver a vida apenas para isso. Em outro dizer, o único objetivo da vida é a riqueza. Gente, o objetivo da vida não é a riqueza. Para nós que somos estudantes espirituais, nós sabemos que o objetivo da vida não é a riqueza. Óbvio que não é. O objetivo da vida é, através da experiência na matéria, nós conquistarmos os verdadeiros valores imperecíveis, moral e intelectual. Esse é o objetivo da vida, da encarnação, da experiência na matéria, e não a riqueza. A riqueza é um instrumento, não é um fim em si. Nós não vamos viver a vida inteira, não é? Apenas para conseguir isso. Não, isso vai ser a riqueza é um processo de consequência. A riqueza é uma consequência das nossas atitudes lícitas,
mas às vezes ilícitas. Porque há riquezas que são conseguidas de forma ilícita. No entanto, embora isso, há a lei divina que repõe tudo no seu lugar. Para quem já viu o filme E a Vida Continua, ou já leu o livro E a Vida Continua, de autoria do espírito André Luiz, psicografado por Francisco Cândido Xavier, vai lembrar que tem uma passagem que tem um camarada que era amigo do outro, mas ambicionava o que ele tinha. Ele tinha propriedades, fazenda e tudo mais, e ele matou o amigo. Amigo nada, né, gente? É a onça própria, né? Se dizia que era, mas não era nada, imagina. Matou o camarada, ficou com a mulher dele e virou o padrasto da filha dele. E na família ninguém sabia, porque foi tudo escondido. Eu não vou dar spoiler para contar tudo, só estou contando esse detalhe porque vai ao encontro do nosso assunto. Mas, a despeito disso, o que aconteceu? Depois que o tempo passou, etc, 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 o casal, né, resolveu adotar uma criança, porque traria alegria na vida. Quem era o menino reencarnante que eles adotaram? O próprio que ele tinha matado para ficar com toda a fortuna dele. E aí ele adotou esse menino que reencarnou e que, portanto, ficaria de volta com toda a fortuna que já era sua. E ainda multiplicou, porque ele ficou com o dinheiro e trabalhou e se esforçou e a fortuna triplicou, quadruplicou, quintuplicou. Então, quando esse menino agora entrou novamente na família, agora como filho adotado, ele recebeu a herança do que já era dele antes, que foi tomado, né, quando foi morto pelo fulano, e ainda muito mais. Então, é uma ilusão a gente buscar a riqueza através de ações ilícitas. Nós não vamos nos dar bem nunca. Se for através de ações lícitas, mas precisa ser também bem mensurada, para a gente não cair no equívoco de viver na ilusão da escravidão, da riqueza, e a gente não fazer circular e fazer com que ela ajude a muitos. Porque a riqueza, como nós sabemos, no fundo, não é nossa, é de Deus, é do Senhor. Ele nos entrega para a gente fazer que ela multiplique, que ela faça um bem comum para todos que estão à volta. Bom, então, Mamon é simbolizado naquele tempo, e mesmo hoje, como sendo o dinheiro, como sendo a riqueza. E aí foi que Jesus disse: não é possível servir a Deus e a Mamon. O que ele está dizendo? Se você vai, quem está servindo está fazendo a vontade do outro. Então, se eu estou fazendo a vontade, por exemplo, de Mamon, que no caso é o dinheiro, a riqueza, eu não vou ter tempo para servir mais nada, que eu estou só servindo a riqueza, o dinheiro, minha vida está presa nisso. E aí, então, eu não vou me voltar para servir a Deus. Servir a Deus, gente, é cumprir as leis divinas. Dentre todas, a maior, a lei do amor. Então, eu não vou conseguir cumprir a lei do amor e, ao mesmo tempo, servir a riqueza, servir ao dinheiro, porque eu vou ficar preso a isso, escravizado a isso, vivendo só para isso. É isso que eu estou dizendo. É aquilo que eu disse agora há pouco, que está na boca de todo jovem, de toda criança americana. Fique rico ou morra tentando. Então, o único propósito, o único mote, o único objetivo, a vida da pessoa vai ser inteira gasta para isso. Para ter a riqueza. E quando tem, vai querer ter mais. E quando tem mais, vai querer ter mais. E mais, e mais, e mais. E não tem fim isso. O gente está com 100 anos de idade e ainda querendo ter mais. Para ter mais e para ter mais. E para ter poder, e para dominar, e para escravizar, e para no fim querer mandar no planeta inteiro. É bem assim. Porque conforme a pessoa está escravizada por Mamon, ou pelo Deus dinheiro, ou pelo Deus riqueza, na mente dele, ele é mais do que os outros. Os outros são menos do que ele. Então, ele tem que mandar em todo mundo. No planeta inteiro, todo mundo tem que ser mandado por ele. Ele vira um Deus também, que todo mundo tem que obedecer. E ele vai fazer o que ele achar que tem que ser feito. E ponto final.
escravizando, muitas vezes, grandes comunidades. Quando não, nações. Interferindo em nações. Interferindo em nações. Não vamos entrar em política, que não é o nosso objetivo aqui. Só estou dizendo que, como é o nosso estudo, não é possível servir a Deus e a Mamon. Ou você serve a um, ou você serve o outro. Não dá para servir a dois senhores. Mas o objetivo da encarnação é servir a Deus ou é servir a riqueza? O objetivo da encarnação é servir a Deus. E, inclusive, se for o projeto encarnatório, utilizando-se adequadamente da riqueza, mas não servindo a ela. Não deixando que a riqueza nos escravize e nos domine. Não. Nós vamos... Gente, porque a riqueza, ela é neutra. Nós é que vamos fazer com ela e vamos dar a destinação a ela conforme o nosso anseio, conforme o nosso desejo, conforme a nossa evolução. Se nós formos seres mais espiritualizados, com mais bagagem moral, com certeza vamos dar uma destinação melhor para a riqueza. Caso contrário, a destinação não será tão propícia assim. Aí é onde entra a grande questão que somente a conquista da riqueza intelectual não basta, é preciso que tenhamos conquistado também alguma bagagem moral. Porque a pessoa pode ser muito inteligente, pode ter um padrão intelectual muito elevado, com isso, naturalmente, vai conquistar riqueza, mas não necessariamente conseguirá fazer bom uso dessa riqueza. Ele poderá fazer um uso equivocado, prejudicando, inclusive, a sua própria família, a comunidade, às vezes o país onde vive. Então, o objetivo final é a conquista dos valores morais. Mas nós sabemos que a primeira conquista é a intelectual. Então, a gente desenvolve a inteligência para, subsequentemente, desenvolver a moralidade. E aí, então, é que os bens terrenos, como nós sabemos, eles só servem para nós vivermos a experiência material e dela, aproveitando daquela experiência, conquistarmos esses valores intelectuais e morais. Esse é o propósito. E não nos iludirmos com riqueza, não é? E também que servir a dois senhores nós não conseguimos, né? Não dá para seguir, ou segue um ou segue o outro. Mas nós podemos seguir a Deus, cumprindo suas leis adequadamente, sobretudo a maior de todas elas, que é a lei do amor, e nos utilizando de uma forma benéfica da riqueza, desenvolvendo as pessoas de uma sociedade. Aí, então, nós estaremos fazendo bom uso da riqueza e servindo a Deus. Não é? Então, esses foram os assuntos propriamente ditos, de uma maneira dinâmica, não é? Porque no estudo tem várias passagens e tal, mas evidentemente que não daria para a gente abordá-los um a um e nem fazer a leitura. Jesus, conhecendo o coração de cada um, foi que, embora vendo Zaqueu, que tinha subido em uma árvore, e Zaqueu era rico, era um cobrador de impostos, ele falou: Zaqueu, desça daí da árvore, vem aqui, porque hoje eu vou pernoitar na sua casa. As pessoas criticaram: nossa, mas Jesus vai pernoitar na casa desse homem rico? Mas ele via o coração. E quando Zaqueu chegou perto de Jesus, ele disse assim: Senhor, tudo que eu tenho, metade eu vou doar para os pobres. E da outra metade, se eu prejudiquei alguém, eu vou devolver em dobro, ou em quádruplo. Vocês vejam que a presença de Jesus, só a presença dele, já provocou a transformação daquele homem que era rico. Mas Jesus, não é? Com a sua aura gigantesca, com o seu magnetismo pessoal, não é? Quem chegava perto de Jesus não conseguia não sentir algum processo de transformação, não é?
Agora, Jesus não está encarnado entre nós, mas ele continua entre nós. Ele está dentro do nosso coração e nós precisamos senti-lo, não é? Bem, então, essa aula que para nós aqui no livro é a de número 11, mas que no nosso estudo é a de número 8, porque a gente aglutinou algumas aulas para caber dentro do nosso calendário. Nós estamos dando, então, por finalizada a aula de hoje, cujo tema central é lei de igualdade, que está contido no capítulo 9 do livro dos Espíritos. E, na semana que vem, nós vamos estar estudando uma outra lei, que é a lei de liberdade, que nós vamos fazê-lo no dia 20 de setembro. Essa lei de liberdade, ela está em O Livro dos Espíritos, no capítulo 10. No capítulo 10 do Livro dos Espíritos. E aqui, liberdade. E o livro da mão. Isso. Capítulo 10, lei de liberdade. Aí tem a liberdade natural, escravidão. Outro título, liberdade de pensamento, que hoje em dia não é uma coisa tão fácil, né? Liberdade de consciência, livre-arbítrio, tema fundamental, fatalidade, e não é? E também conhecimento do futuro, são todos tópicos desse capítulo 10, que é Lei de Liberdade. Também tem aqui várias outras coisas que nós vamos ver todas na semana que vem, não é? Fica, então, para a próxima terça nós estudarmos todos esses assuntos muito importantes para nós, para o nosso conhecimento, para o nosso aperfeiçoamento. E nós vamos, então, encerrando, a não ser que haja alguma pergunta, algum esclarecimento que alguém queira estar fazendo. E se nós soubermos, podemos responder aqui. Se não houver, também pode depois estar colocando no grupo, por escrito, ou mesmo em áudio, e nós vamos, então, responder lá. Tá? Aguinha fluidificada. Um pouquinho, né? Bem, então, nós vamos, não havendo pergunta, nós vamos para a prece, para a gente, então, estar finalizando esse estudo da aula de hoje, ok? Vamos fechar, então, os nossos olhos, elevando o pensamento a Deus e a Jesus. Vamos fazer a prece de Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, ó Mãe de Jesus, rogai por nós, seus filhos, agora e na hora de nossa passagem. Que assim seja, graças a Deus, muita paz e muita luz. Desejo a todos um restante de terça-feira abençoado e uma semana de muitas bênçãos e de muita paz para todos nós. E, se Deus quiser, até a próxima terça-feira para mais um estudo aqui no nosso curso básico de Espiritismo. Fiquem com Deus e, mais uma vez, uma boa noite a todos. Boa Gratidão, noite, Leilane. muito agradecida, Ezequiel, muito agradecida, Alessandra. Boa noite a todos e boa semana. Em relação a... Boa noite, Ezequiel, boa noite, Alessandra, boa noite a todos, boa semana. Boa noite a todos, uma ótima semana. É isso aí, Ale. Boa noite, Ezequiel. Boa noite, Ale. Depois, peraí, deixa só a Roseli sair. Esperando a Roseli. Eu estava pensando, Ezequiel, sobre o certificado lá da Leilane, né? O que acontece? No nosso caso, eu acho que a gente poderia pensar em futuramente fazer uma secretaria funcional mesmo. Porque se em outros lugares eles pedem todos esses dados, né, de certificado, nós poderíamos ter, sei lá, uma lista com o nome de todos os alunos, porque vai que futuramente alguém precisa de um certificado. Como que a gente vai lembrar se era aluno, se não era, se frequentou ou não? Então, acho que a gente poderia começar a documentar isso, né?
concordo plenamente. Inclusive, esse nosso curso agora, do curso básico de Espiritismo, nós poderíamos fazer isso. Porque esse a gente está fazendo, estamos juntos, né? Dá para fazer. Agora, o curso, por exemplo, Aprendizes do Evangelho, eu vou sugerir isso para também o Alec, para fazer. Porque na própria aliança, eles pedem esses cursos. Se você, por exemplo, Sim. agora mesmo, por exemplo, que surgiu um novo curso lá, que é de evangelizador infantil. É fazer o curso para a pessoa aprender a evangelizar as crianças. Nós fazemos isso na nossa casa espírita, fazemos a evangelização, mas nunca fizemos o curso. Mas, para fazer o curso de evangelização infantil, eles pedem como pré-requisito, por exemplo, que a pessoa esteja pelo menos no 2º ano do curso de aprendiz do Evangelho. E se a pessoa não tem, não apresentar esse documento, não consegue fazer outro curso. Na FESP, por exemplo, a Leilane vai fazer o curso de passe, mas eles pedem como pré-requisito outros cursos. Então, Ale, acho que está chegando na hora mesmo da gente estruturar a nossa casa espírita nesse quesito. E que a casa está crescendo, né? Porque agora ainda está fresco, mas digamos que seja daqui 2 anos eu resolvo fazer um curso. Como que eu vou lembrar quem estava 2 anos atrás, se fez ou não? Porque o nosso certificado foi simbólico, né? Então, a gente que poderia começar a documentar essa parte, fazer uma secretaria mais funcional, porque acho que a secretaria mesmo, ela não tem esse arquivo, né? Não, porque a gente nunca teve esse formalismo, porque, na verdade, a gente nunca fez curso assim mesmo, né? Sim. E agora que começamos a fazer, né? Tá. Então, acho que vale a pena. Você tem prática, experiência para fazer isso? Eu não tenho. Assim, eu posso pensar mais ou menos alguma forma, como que a gente fazia na escola, né? Tentar trazer um pouco para a nossa realidade. Eu te mostro e você fala se está de acordo. Alguma coisa bem simples, mas só para a gente conseguir documentar. O importante é documentar, porque aí a gente consegue... Fica um arquivo, né? Fica um arquivo. Nós conseguimos expedir o certificado e quando... Na realidade, quando terminar o curso, o ideal é fazer o certificado, mas fazer o certificado certinho, com todos os dados. Sim. Como tem que ser. Não simbólico, né? Um dentro do padrão, né? Não simbólico. Né? Um certificado dentro do padrão que é exigido pela FESP, pela Aliança, não é? Até para ter validade. Legal, eu estava pensando nisso. Como começou a pedir as coisas para o certificado da Leilane, eu comecei a pensar, falei, caramba, se outras pessoas precisarem futuramente, nós não vamos lembrar quem participou, quem não. Eu falo pela minha memória mesmo. Eu sim. Não vou ter memória para isso. É por isso que no certificado eu pedi para você colocar o RG dela, o nome completo, o CNPJ da Casa Espírita, o endereço, porque são dados que no certificado tem que ter. Sim. Né? Porque lá na FES, por exemplo, eles vão querer cotejar. De repente, até verificar se o CNPJ corresponde ao da Casa Espírita. Então, eles vão precisar de ter essas informações. E aí, então, como a FESP pediu, então a gente faz certinho. E aí vale a pena a gente, por exemplo, ativar a nossa secretaria. Sim. Não é? Embora não vai ficar ninguém lá, porque não tem ninguém que tenha condições de ficar. Mas, por exemplo, no celular eu já atendo todo mundo, então eu não preciso ficar lá. No celular eu atendo o dia inteiro as pessoas e dou informações e tal. Mas para ter uma secretaria, precisaria de alguém que também tivesse um conhecimento. Né? Nessa parte eu não tenho, não. Mas você tem, talvez outros tenham também, né? Quem já trabalhou em Secretaria de Educação. A Vânia também, acredito que ela tem muito a acrescentar, né? A Vânia, quem mais? A Norma, você... A Cidinha também, a professora Samanta. Então, todos têm aí essa aptidão, esse conhecimento que, né, se tiver alguma dúvida, a gente tem a quem se socorrer, né? Eu acho legal. Então tá bom, Ezequiel, era só essa observação que eu fiquei pensando, falei, deixa eu aproveitar que a gente está meio que ao vivo aqui, então dá para... Tá bom? Legal. Então tá, Então, Ezequiel, bom descanso. Eu também. Então, tá. Obrigado.